Muitos já me conhecem, mas para quem ainda não me conhece, eu me chamo Carlos de Maria, tenho 29 anos de idade. Eu sei que não parece que eu tenho uns 19 para 20 anos, mas infelizmente tenho 29 anos de idade. Hoje sou vocacionado da comunidade Deus Existe. Estou com dois irmãos de comunidade do ano, o Tiago, que também são vocacionados lá, caminhando conosco. Sou casado há 7 anos com a Natiele. Alguns conhecem, outros não. Já tem 7 anos que ela carrega essa cruz, que sou eu. Graças a Deus tem dado muito certo o nosso matrimônio, a nossa amizade dentro do nosso casamento. Foi muita honra para mim ser chamado para pregar hoje na vigília de Pentecostes, que é uma data muito importante, uma data muito boa de ser vivida. Ela é vivida com intensidade, com emoção, aonde nós realmente entregamos a este Espírito. Nós vivenciamos aquilo que os discípulos vivenciaram 2000 anos atrás, ali no cenáculo, que é esse batismo do Espírito Santo. Hoje eu trouxe a palavra de Joel, capítulo 3. Quem está com a sua Bíblia, quiser estar pegando, Joel, capítulo 3, para a gente estar tentando entender um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo. O tema que me foi proposto é: quem é o Espírito Santo? É uma pergunta, né? E eu estive perguntando para mim mesmo: quem é o Espírito Santo? E eu pergunto também para vocês: quem é o Espírito Santo? Falamos muito do Espírito Santo, vivenciamos muito essa graça, mas quem é? Nós sabemos que a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ou seja, o Espírito Santo é uma pessoa, e sendo uma pessoa, ele precisa ter relacionamento, ele precisa gerar familiaridade, ele precisa gerar uma amizade com o Espírito Santo de Deus, assim como uns com os amigos. Assim, quando você conhece uma pessoa, você vê uma pessoa, você já não fica amiga dela de cara. Você olha a pessoa, ela te olha de volta, você cumprimenta, ela te cumprimenta, você chega perto, você vai vivenciando aquele momento, você pergunta qual é o seu nome, ela te responde, você também responde para ela. O Espírito Santo é da mesma forma. Não é algo que a gente gostamos de colocar muitas barreiras no Espírito Santo. Acrescentamos muita coisa, como se fosse algo impossível de experimentar essa graça, esse batismo, essa efusão do Espírito Santo. Mas não, o Espírito Santo, ele é uma pessoa que a gente precisa manter um relacionamento, onde precisamos manter um convívio, onde precisamos gerar ali uma familiaridade com ele. E após você tendo contato com o Espírito Santo, você tendo ali a entrega com o Espírito Santo, este Espírito Santo, aquele que foi enviado, aquele que Jesus fala com os discípulos: é preciso que eu vá, para que meu Espírito desça sobre vocês. É este Espírito Santo que está doido para ser derramado sobre cada um de nós essa noite. Se você ainda não teve essa experiência, hoje é o dia. Se você ainda não sentiu o que é o Espírito Santo, hoje é o dia. Agora é a hora de você vivenciar este momento com o Espírito Santo de Deus, de você realmente viver isso, essa entrega, de vivenciar essa pessoa do Espírito Santo. A palavra de Joel, capítulo 3, vai falar da seguinte maneira: depois disso, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciões terão sonhos, vossos jovens terão visões, até sobre os escravos e sobre as escravas. Naqueles dias derramarei o meu Espírito. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus? Eu escolhi esse texto do Antigo Testamento para nós entendermos um pouco a pessoa do Espírito Santo no Antigo Testamento. Mas por que no Antigo Testamento? Nós olhamos o Atos dos Apóstolos, olhamos a vivência que os discípulos tiveram com o Espírito Santo, olhamos o derramamento do Espírito Santo em toda a Sagrada Escritura ali depois de Jesus Cristo, e nós começamos a pensar que no Antigo Testamento era da mesma forma, que no Antigo Testamento que a pessoa ali se ajoelhasse, clamasse o Espírito Santo, ela desceria sobre ele. Mas não é assim. Nós vemos o Espírito Santo lá em Gênesis capítulo 1,
aonde a terra era vazia, sem forma, não tinha nada, só tinha trevas. Ou seja, a palavra fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito Santo é antes da fundação do mundo. O Espírito Santo já pairava sobre as águas, sobre a face da terra, mesmo não tendo nada. Porque sem nada foi feito sem o Espírito Santo de Deus. Não tem como tirar o Espírito Santo de Deus. Porque quando Deus ali vai fazer o homem, ele chama e faz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, depois dá sopro de vida no homem. Esse sopro é chamado no Antigo Testamento como ruá, o sopro do Espírito Santo. O Espírito Santo no Antigo Testamento era da seguinte maneira: ele era descido a uma pessoa específica, num momento específico. Por exemplo, nós pegamos alguns profetas maiores, a qual iam fazer alguns oráculos, algumas profecias. O Espírito Santo descia sobre aquele profeta, o profeta profetizava, falava o que o Espírito Santo pedia, depois o Espírito Santo novamente se retirava daquele profeta. Nós vemos isso claramente ali em meado com Abraão, com Moisés. Portanto, por isso que as pessoas chegam até Moisés e falam: Senhor, intercede nós a Deus, porque Moisés ele andava com o Espírito Santo, mas o Espírito Santo ele não era derramado igual da mesma forma de hoje. Aí nós vamos andando pela Sagrada Escritura, chegamos no livro de Juízes, ali no Sansão, por exemplo. Sansão, a qual foi levantado ali para cuidar daquele povo, mas pela desobediência não conseguiu. Mas toda vez que Sansão estava em aflito, estava em uma posição de combate, a palavra fala que o Espírito de Deus descia sobre ele, e descendo sobre ele lutava, guerreava, vencia as batalhas, e o Espírito de Deus voltava de novo, saía dele novamente. Era assim no Antigo Testamento o Espírito Santo. O Espírito Santo ele era dessa maneira. É como está relatando Joel. Por quê? Joel, não sabemos muito sobre Joel. Só se sabe o seu nome e o nome do seu pai, que é Paruel. Não se sabe a linhagem de Joel. Se é uma linhagem sacerdotal, uma linhagem profética, não se sabemos nem mesmo qual a cidade que ele mora. Nós sabemos quem foi o seu líder espiritual. É um homem que chamamos de profeta menor, por tempo de profecia, um livro bem pequeno, contendo 4 capítulos. E Joel, ele se encontra com o povo depois do exílio da Babilônia. Por quê? No Antigo Testamento, ali o povo de Israel não andava conforme as leis do Senhor, e Deus levantava profeta, o profeta avisava, e eles não ouviam. Então a mão de Deus era tirada da mão do povo de Israel. Então vinha ali os reis assírios, ou o rei da Babilônia, Nabucodonosor, com toda a sua cavalaria, arruinava o povo de Israel, destruía os seus templos, pegava o povo, levava para a Babilônia, aonde eles ficavam detidos em cativos há 80, 70 anos ou mais gerações, sendo escravizados, porque eram desobedientes pela palavra de Deus. E Joel está nesse contexto, aonde o povo acabou de sair desse exílio, o povo acabou de sair desse sofrimento, o povo acabou de sair dessa escravidão, e Joel vai ser levantado para trazer uma palavra não de consolo, não de conforto, mas uma palavra dura para o povo de Israel. O primeiro e segundo capítulo, Joel vai chamar o povo à conversão, à penitência, ao jejum, porque é um povo que ainda andava de cabeça dura. Não se sabe qual era o pecado desse povo nessa época, como constam outros livros antigos, sempre falam que o povo caía em idolatria, o povo caía em atos que não agradavam a Deus, mas este povo não se fala o que eles estavam passando, não fala qual é o pecado deste povo, mas só que eles estavam desagradando a Deus, e Deus levanta Joel para trazer uma palavra de conversão, de penitência, de jejum, para que eles possam novamente voltar aos olhos de Deus. O primeiro capítulo começa falando tipo assim: é uma vergonha a casa de Deus estar dessa maneira, vocês já não têm mais vegetação, vocês não têm nem o que comer direito, vocês estão passando por isso por suas próprias causas. E já no capítulo 2, a lição já é voltada ao arrependimento, onde chama o povo, convoca o
convoca reis, vamos fazer um jejum, vamos nos penitenciar. E é onde que Joel entra no capítulo 3, que Joel fala, depois disso o quê? Depois da conversão, depois do arrependimento, depois deles voltar aos olhos de Deus, aí sim, o derramamento do Espírito Santo seria sobre eles. Mas tem um grande problema com Joel, tem um grande problema com este povo. Qual é o problema com este povo? O povo depois se converte, volta os olhos para Deus, mas a profecia não se cumpre na época deles, porque toda a profecia que era dada a alguns profetas, elas tinham um tempo determinado para acontecer, elas tinham um tempo certo para acontecer aquela profecia. Não é que Deus mentiu, não é que o profeta estava ficando doido, mas o profeta precisava profetizar sem saber quando iria acontecer, e isso aconteceu com o profeta Joel. O profeta menor, não se sabe a sua linhagem, Deus olha para ele, levanta ele profetiza, o povo se converte, e Joel fala, depois disso, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, sobre todo ser vivo, e até todos os escravos e escravas. Mas só que a profecia não se cumpre. Imagine comigo, vocês estão conduzindo o povo de cabeça dura, saiu da Babilônia, saiu da escravidão, coração machucado, a família estava toda desestruturada, porque você vai pegar para ver o que acontecia com este povo na Babilônia. As mulheres eram violentadas, famílias desestruturadas, os filhos separados dos pais, ou seja, muitas pessoas morriam, acontecia muito banho de sangue, e o povo, eles trabalhavam escravo de um certo modo, até Deus olhar o clamor daquele povo, ouvir o clamor daquele povo, libertar o povo. Deus liberta o povo e entra com a profecia dessa, com a fé da conversão, com a fé da penitência. E como Joel faz essa profecia, o povo espera. O anseio do povo é esperar isso acontecer. É a mesma coisa de acontecer conosco hoje. Alguém chega e fala, a sua casa vai ser libertada, o seu marido vai voltar para a igreja, olha, a sua esposa vai ser moldada por Deus, olha, você vai ser um profeta. Mas passa um ano, passa 2, passa 3, passa 4, 10, 20, 50 anos e nada se cumpre, 60 anos e nada se cumpre. Então o povo olha para Joel e começa a perguntar, Joel, cadê o Espírito que seria derramado sobre nós? Cadê esse Espírito Santo que você profetizou? Cadê esse Espírito Santo que falou para nós o apelo da conversão, falou para nós largar o que nós estávamos vivendo, nós largamos, jejuamos, penitenciamos, estamos moldados? Cadê o Espírito Santo? E Joel era tido de novo. Joel era tido de novo. O problema é que Joel não mudava de localidade. Joel entraria, é o profeta da casa de Judá, ali no lado sul, daquele país onde ele vivia, não se sabe a cidade, o seu campo geográfico, mas ele não muda de local, porque se ele mudasse de local era até melhor, que a profecia se cumpria depois, o povo não atormentava Joel, mas Joel fica no local. Joel fica ali, ouvindo o povo falar, cadê o Espírito Santo, cadê o derramamento do Espírito Santo, cadê este Espírito que vai descer sobre nós, Joel? Os escravos olhavam para Joel, você falou que desceria até sobre nós, que somos escravos, seríamos livres. Os reis olhavam para Joel, cadê Joel? Cadê o Espírito Santo? Cadê este Espírito que descerá sobre nós, que jovens terão visões, anciões terão sonhos? Não tem, não era para aquela época. Deus manda o povo se converter, o povo se converte, mas o Espírito Santo não era daquela época, porque ele era usado no momento oportuno, no momento certo, com pessoas certas, e depois se retirava de Deus. Aí Deus, olhando toda essa situação, entra Amós fala que haveria um tempo em que o povo não teria mais sede de água, nem fome de pão, mas sim da palavra de Deus. Passa esses anos, vai passando Osés, Abadias, e entra o Novo Testamento, que é com Jesus Cristo. Nós olhamos o contato do Espírito Santo no Novo Testamento por meio de Nossa Senhora, aonde o anjo aparece com uma mulher, 13 anos de idade, uma menina prometida a casamento, com sua vida toda arrumada, enxoval pronto, com seus planos feitos na cabeça, tudo certo, mas entra um anjo nasce.
entra o anjo Gabriel e fala: "Ave, graça plena, o Senhor é contigo, Deus achou graça em você." E ela se atormenta não pela presença, mas ela se atormenta pela saudação, porque é uma saudação dada a um rei. Esse ave é uma saudação dada a uma rainha, não é da altura dela. Ela olha para ela humilde, simples, não é da minha altura, confie nisso. Por que você fala assim? Porque a humildade de Nossa Senhora transcende o que a gente pensa. Então, o anjo fala com ela: "Ó, Deus achou graça em você, você vai gerar um filho, chamado Emanuel, Deus conosco." Jesus, aquele que o profeta Isaías profetizou lá atrás, que haveria um tempo e haveria uma moça, virgem, desposada, em casamento, que iria gerar Jesus Cristo, Emanuel. Então ela olha e fala assim: "Mas como irá acontecer, pois eu não conheço o homem?" O Espírito Santo fala: "O Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Ruá, vai descer sobre você, vai envolver você como a sombra do Onipotente, e você vai gerar." Ou seja, o primeiro contato do Espírito Santo no Novo Testamento é com Nossa Senhora. Nós olhamos as manifestações do Espírito Santo no Antigo Testamento, e aqui vale ressaltar também que o Espírito Santo de Deus, ele dá vida onde não tem. Nós vemos Êxodo 3, Moisés diante de uma sarça ardente, aonde não mover o Espírito Santo, aonde bota a vida onde não tem. Então o Espírito Santo envolve Nossa Senhora, essa menina, aonde ela gera Jesus, gerando Jesus, ela agora vai ser encaminhada para a casa de Maria Isabel, outro contato com o Espírito Santo. Ela é enviada para a casa de Maria Isabel, a sua prima. Ela vai andando, ela chega lá. Quando ela faz a saudação à sua prima, Shalom Adonai, a paz do Senhor, a palavra fala que o seio de Maria Isabel estremece. Ela estava grávida de João Batista, o grande profeta, estremece. E ao ouvir a saudação, ela fala pelo Espírito Santo: "Como eu posso ter a honra da minha mãe, da mãe do meu Senhor, melhor dizendo, a minha casa?" Ou seja, ela conhece a mãe de Deus por meio do Espírito Santo. E aqui acontecem dois milagres que São Luís de Maria, ele fala neste momento, ali em Lucas. Dois milagres por meio de Nossa Senhora e por meio do Espírito Santo. Um milagre por meio da natureza, outro por meio da graça, aonde Nossa Senhora, aonde Maria Isabel está gerando João Batista, ele é batizado pelo Espírito Santo dentro do ventre de sua mãe. E esse batismo é um milagre por meio da graça, com Jesus no seio de Nossa Senhora. O outro por meio da natureza é em boda de Caná. Se vocês querem conhecer o Espírito Santo, se nós queremos conhecer a pessoa do Espírito Santo, conhecemos primeiro a sua esposa. Conhecemos a esposa do Espírito Santo também, a qual é íntima dele, a qual gerou Jesus por meio dele, tem uma intimidade absurda com o Espírito Santo. Isso aí nós vamos ver depois no cenário. Então, Jesus vai nascer, João Batista já está pregando, já está batizando as pessoas, João Batista cresce em meio ao deserto, mas só que João Batista fala para o povo que está ouvindo ele: "Ó, eu batizo vocês com água, mas haverá um que irá batizar vocês com fogo, no Espírito e com fogo." Então, batismo. Então entra Jesus nascendo, Jesus começa a convocar os discípulos vão andando com Jesus durante 3 anos, vão gerando a convivência com Cristo, vão gerando ali uma amizade, aonde eles começam a acolher o Evangelho que Jesus está pregando, e acolhendo o Evangelho que Jesus está pregando, chega um certo ponto a qual Jesus vai ser retirado do meio deles. E Jesus, antes de ser retirado do meio deles, fala: "Olha, é preciso que eu vá. É preciso que eu vá embora. Eu vim aqui cumprir um papel, e esse papel já está sendo cumprido. E quando eu morrer,
terceiro dia, e Jesus vai aparecendo aos discípulos, vai falando: olha, não saia de Jerusalém, fique em Jerusalém, o meu Espírito descerá sobre vocês. Mas como ele vai falar isso para os discípulos? Eles estão sendo perseguidos. Como vai falar isso para uma pessoa que seguiu o mestre durante 3 anos, fazia um milagre com ele, o mestre é retirado do meio dele, mas eles estão com medo. Eles não acreditam no Espírito Santo. Eles não acreditam que desceria sobre ele. Eles ficam receosos, eles ficam amedrontados, eles se trancam em casa. Jesus aparece no meio deles e Jesus fala: receba o Espírito Santo, mas ainda não é ali o cenário. Então Jesus falando com eles permanecem em Jerusalém, aonde vem Nossa Senhora e vai junto com eles para o andar de cima, aonde acontece o Pentecoste, aonde acontece todo aquele mover do Espírito Santo que nós conhecemos, aonde nós não vemos o Espírito Santo ser derramado aos discípulos, mostrando para eles o que eles são capazes agora, mostrando para eles que eles vão ter dons de curas, profecias, serão pessoas guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Mas tem um problema. Tem um grande problema em meio disso. Como é que está o coração daqueles discípulos naquela época? Porque nós olhamos Joel profetiza para 850 anos mais ou menos, é o que vai acontecer. Joel está antes de Jesus, é 850 anos mais ou menos. Então ele profetiza algo que vai acontecer quase 1 ano depois. Mas antes de ele profetizar, ele fala com a casa de Israel: se convertam, façam penitência, façam jejum. Depois disso, meu Espírito será derramado sobre vocês. Como é que estava o coração daqueles homens? Como é que estava o coração de Pedro, de João? Como é que estava o coração de Barnabé? Como é que estava o coração de Mateus? Será que estavam puros para receber esse Espírito? Será que eles estavam realmente convertidos de toda a situação? Porque mesmo andando com Jesus, nós vemos as fraquezas dos discípulos. Nós olhamos Pedro negando, nós olhamos um que traiu Judas, e olhamos os outros que eram orgulhosos demais. Mas só que quando eles estão no cenário, eles estão esperando o Espírito Santo. A palavra fala que eles estão unânimes em oração. Um outro problema que nós temos: queremos ter o batismo do Espírito Santo, queremos receber a pessoa. Eu quero conhecer o Espírito Santo, mas eu não quero orar. Eu quero conhecer a pessoa do Espírito Santo, mas não quero me converter. Eu quero conhecer a pessoa do Espírito Santo, mas não quero penitenciar para queimar minha carne. Eu quero conhecer a pessoa do Espírito Santo, mas eu lavo de lado as minhas intenções. Eu quero conhecer a pessoa do Espírito Santo, mas não me apego a Nossa Senhora. Como iremos conhecer este Espírito? Como iremos receber esse Espírito Santo? Porque o Espírito Santo ele é sensível, ele é puro. Se ele olhar o pecador, ou se o pecador mais miserável do mundo, imagina o pecador miserável. Pode ser este que você imaginou. Se ele olhar esse homem, e este homem ou esta mulher tiver realmente uma decisão de mudar de vida, ele vai bater aquelas pessoas. O problema do nosso meio é que nós não queremos converter, é que nós não queremos nos penitenciar, é que nós não queremos realmente entregar a vida para Deus. Porque se você, da forma que nós estamos, recebeu o Espírito Santo, nós não vamos dar conta de conter, nós não vamos dar conta de corresponder ao Espírito Santo de Deus, porque ele precisa de um coração aberto e esteja preparado para renunciar tudo aquilo que é contrário à carne. Porque vai dizer São Paulo que o desejo da carne é contrário ao Espírito, o desejo do Espírito é contrário à carne. Não se casa. Os desejos não tocam, os desejos não andam juntos. O Espírito quer orar, a carne não quer. O Espírito quer ir para a igreja, a carne quer pecar. O Espírito quer rezar o rosário, a carne não quer. A carne está com sono, está com preguiça. Mas o Espírito quer Deus. Então, se o Espírito Santo não olhar em nós, que realmente nós queremos nos converter, mesmo sendo pecador, ele não vai descer. Não haverá a fusão do Espírito.
Eu tenho que tratar ele, tipo, se eu fazer isso, eu vou magoar o meu amigo. Todo mundo tem amigo. Se eu fazer isso, eu vou magoar a certa pessoa. E se eu mentir, eu vou magoar o meu amigo. O Espírito Santo é a mesma coisa, ele é sensível. Ele é sensível, é um espírito sensível. A qual está posto, a qual Joel falou que ele seria derramado sobre todos nós, que é o nosso tempo de hoje. Está preparado para cada um de nós a porção do Espírito Santo. Os dons são reservados para cada um de nós. Os dons límpidos, os dons de profecia, dons de curas. Quanto tempo a gente não vê uma pessoa sendo curada na igreja? Quanto tempo a gente não vê uma pessoa cheia do Espírito Santo olhando para a direita e falando, levantando? Quanto tempo isso não acontece no nosso meio? Não é porque os dons cessaram, não é porque o Espírito Santo se calou, não é porque o Espírito Santo se deixou, não, é o nosso coração que está se corrompendo. E automaticamente se corrompendo, o Espírito Santo ele se afasta da gente. Quando nós começamos a criar um vínculo com a pessoa do Espírito Santo, começa de uma forma muito básica, muito natural. É eu ouvir falar, Espírito Santo, turma comigo. Espírito Santo, me ajude. Eu sei que parece ser oração de criança, mas é uma oração simples. O Espírito Santo precisa. Ao se levantar antes de qualquer coisa do Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? Espírito Santo de Deus, o que nós vamos fazer hoje? Vem ser meu amigo, vem trabalhar comigo, me ajude nessa matéria, me ajude no meu serviço. Espírito Santo, me ajuda a conduzir o meu casamento. Ele me ajuda com isso. Ele nos ajuda. Ele tem uma forma, ele tem um jeito de te ajudar, mas ainda ele não está escutando de nós. O Espírito Santo ele não está escutando nada da gente. Ele está pronto para ser derramado, mas nós não estamos pedindo. Quanto tempo nós não pedimos dons carismáticos para nós? Quanto tempo nós não falamos, Espírito Santo, me ajuda a orar em línguas? Porque o dom de orar em línguas é quando você não tem mais nada para falar, então você ora em línguas. Deus te entende, você ora com o teu Espírito. Aqueles gemidos inefáveis que são ditos. Onde você vai orando, o seu coração vai acelerando, o fogo vai tomando conta de você, você vai falando, com um pouco não, você está apaixonado por Espírito. Você está sendo envolvido por Espírito. São coisas básicas que nós precisamos entender para se aproximar da pessoa do Espírito Santo. Esperamos algo grande demais, esperamos coisas absurdas demais para acontecer. Não, é coisa simples. É nosso primeiro tempo de desejo de conversão, um desejo de arrependimento. Aí você vai começar a ter um diálogo com o Espírito Santo. Ele vai te conduzindo, ele vai te formando, ele vai te modelando, ele vai te moldando. O Espírito Santo faz isso com o discípulos. Pedro negava 3 vezes. Pedro batia no peito, tão corajoso, orgulhoso, prepotente, mas em Atos dos Apóstolos, Pedro, ele começa a orar junto com todos. A palavra fala que, com o língua de fogo, o vento impetuoso invade aquele lugar, e eles são batizados pelo Espírito Santo. Pedro se levanta com voz forte no meio deles, viram que o povo que estava lá fora, o povo acha que eles estão bêbados, o povo acha que eles estão embriagados, o povo fala, isso é hora de beber, estão todos bêbados, mas eles não estavam bêbados, estavam embriagados pelo poder do Espírito Santo de Deus. E eles embriagados pelo poder do Espírito Santo de Deus, Pedro olha para eles e fala, povos da Judéia, e Pedro faz essa pregação de Joel também. Assim como diz o profeta Joel, derramarei o meu Espírito sobre toda a face da terra, ou seja, aquele dia se cumpre a profecia de Joel. Uma profecia de quase 1000 anos atrás, uma profecia que o povo achava que era para eles. Olha para você ver, o povo tinha desejo de receber o Espírito Santo no Antigo Testamento, mas não podia. O povo clamava, eu quero o Espírito Santo, Joel, cadê o Espírito Santo? Eu quero receber, mas não descia. Hoje é diferente, hoje temos essa capacidade, hoje o Espírito Santo é aberto para cada um de nós, mas não pedimos, porque achamos bom demais, achamos que conseguimos caminhar pelas próprias pernas, pelas
diáconos e dos irmãos. É difícil. Então ele fica cego, chorando, não come, não bebe, porque ele tem que entender que ele precisa do Espírito Santo de Deus. Então, Jesus envia lá o profeta, Ananias chega salvo, impõe a mão sobre ele, fala, eu vim, Jesus mandou, recupera sua vista, ele recupera a vista dele, é batizado no Espírito Santo. A partir dessa hora, Saulo morre. Paulo, agora se chama Paulo, de Saulo para Paulo, escreveu a metade do livro do Novo Testamento. Um cara bruto na evangelização, porque teve um contato com o Espírito Santo. Ele teve um contato com a pessoa do Espírito Santo, não foi mais o mesmo, abandonou tudo que ele tinha, abandonou toda a sua moral, abandonou todos os seus prestígios para viver para Deus, a ponto dele falar: tudo que eu vivia, tudo que eu tinha, eu tenho que nos ter, porque já não vale de mais nada, porque eu encontrei o Espírito Santo. Vocês querem conhecer o Espírito Santo? Vocês querem conhecer a pessoa do Espírito Santo? Comece a se relacionar com ele. Ele está próximo demais da gente. Só que andamos ocupados demais. Andamos muito preocupados demais. O que vai acontecer? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. O Espírito Santo está te olhando. E você doido, por nada, dando ao marketing, trabalhando, fazendo isso. O Espírito Santo está ali, só esperando você parar para ele falar com você. Você já sentiu um momento de dor? Não sei se alguém já tem depressão, uma crise profunda, aonde você não levanta, aonde você não come, aonde você quer morrer, mas quando você fala assim: Senhor, me ajuda, e você levanta da cama, olha isso. Tem pessoas que precisam passar por esse vale para entender a pessoa do Espírito Santo. Saulo precisou ficar cego. Outros precisam chegar a uma doença que é ele, infelizmente. Outros precisam cair nas crises para entender que ele não consegue viver sozinho. Ele não consegue viver sem o batismo do Espírito. E aqui eu quero falar uma coisa para vocês. Se vocês se deixar o Espírito Santo se aproximar de vocês, se relacionar com vocês, criar um vínculo, e criando um vínculo vai se formar uma familiaridade com vocês nunca mais serão os mesmos. Pessoas vão olhar para vocês e vão falar: você está tão mudado, a sua feição muda, o seu jeito de falar muda, o seu comportamento muda, a sua inclinação de vida muda, a sua forma de pensar. Acontece aquela palavra grega que nós falamos, metanoia, uma mudança de postura, uma mudança de mente, porque o Espírito Santo habitou em você. Jesus nos fala que somos templos do Espírito Santo, mas tem muito tempo que não tem o Espírito Santo, por causa da corrupção da carne, por causa que se veste de forma não coerente com o Espírito Santo, fala de forma que não condiz ao Espírito Santo, leva uma vida de forma que não condiz ao Espírito Santo, e quer dizer batizado no Espírito Santo, vai me desculpar, mas não vai acontecer. Eu tenho que ser sincero para você. Se a gente não tiver uma decisão de mudar de vida, se a gente não tiver uma decisão de falar: eu quero transformar a minha vida em um cenário onde o Espírito Santo de Deus possa entrar, ele não vai descer, ele não vai vir, porque ele é sensível. Imagina você na rua,
um outro problema nosso. Nós queremos conduzir o Espírito Santo. Não, eu não quero, vamos comigo. Eu não quero que meu irmão que vai fazer isso. O Espírito Santo te puxa para o outro lado. Nós temos que se deixar ser conduzidos por Ele. Se deixar ser moldados, se deixar ser movidos por esse Espírito Santo de Deus. A partir da hora que você se encontra com a pessoa do Espírito Santo, ela vai gerando em você intimidade, você vai gerando com ela uma vontade de rezar. Você pode estar cansado, mas você vai querer rezar, porque o Espírito Santo é assim. Quando os discípulos é batizado, os discípulos acabam o sossego deles. Os discípulos, o sossego deles já era. Eles ficam doidos, eles apanham, eles são presos, eles são caçados, aí eles vão presos, o anjo entra, tira eles da cadeia, e eles estão lá na praça pregando de novo, busca eles de novo, bate eles de novo, e eles estão pregando, eles estão falando em nome de Deus, por causa do Espírito Santo. A pessoa fala que não te deixa em paz. Se você quer uma vida tranquila, não peça o Espírito Santo não. Se você quer uma vida de mordomia, não peça o Espírito Santo. Fica sentado, não estende o braço. Mas se você quer ser cheio, se você quer viver essa profecia de Joel, se você quer viver esse Pentecoste do Atos 2 que aconteceu, peça ao Espírito Santo, canta, esteja disposto a abrir mão das coisas, esteja disposto a viver com Ele, porque Ele não vai te deixar, Ele não vai te largar, jamais vai te largar. Eu fico imaginando esse povo do Antigo Testamento, o anseio de receber esse Espírito, o anseio de falar novas línguas, o anseio de ter visões, o anseio dos dons da profecia, o anseio dos dons da sabedoria, o anseio dos dons da fortaleza. Eles queriam sentir, eles queriam vivenciar essa profecia, mas não conseguiram, porque não era para o tempo deles. Imagina você ouvir falar de algo, você ouve a pessoa falar de alguma coisa, aquela coisa te traz um desejo muito grande, só que não está no seu alcance. Você fica atormentado, você fica desinquieto, você fica ali querendo, mas como é que eu vou fazer? E hoje nós temos um grande privilégio de receber o Espírito Santo de Deus. Hoje nós temos esse grande privilégio de andar com essa pessoa. Quando a sua vida estiver arruinada, quando a sua vida estiver toda decaída, quando o seu relacionamento não estiver bom, os filhos estão na droga, não se esqueça que mesmo em trevas, mesmo a terra sem forma, o Espírito Santo pairava sobre as águas, e Ele paira também sobre a nossa vida, Ele paira também sobre os nossos problemas, Ele paira também sobre as nossas dúvidas, sobre os nossos anseios, as nossas inquietações, as nossas doenças, os nossos filhos, maridos, esposas. Ele está ali pairando, olhando, observando, cuidando de tudo, mas o cenário não parece estar bom, mas Ele está cuidando. E aqui eu deixo para vocês, ia ser até uma pregação da Simone, né? A mãe de Pentecoste, a mãe de Pentecoste, que é a Nossa Senhora. Não há batismo do Espírito Santo sem Nossa Senhora. Não há batismo do Espírito Santo, não há derramamento do Espírito Santo sem a Virgem Maria, sem ela estar no meio. Nós não vemos o Atos ali, quando eles estão reunidos, primeiro fala de Pedro, dos seguintes discípulos, no final fala de Nossa Senhora. O que Nossa Senhora está fazendo ali? Por que ela teria que estar ali? Qual é o sentido de Nossa Senhora estar no meio ali? Por que ela tem que estar ali? É porque o Espírito Santo só desceria como ela presente. Da mesma forma que ela gerou Jesus por meio dele, o Espírito Santo olha e fala sobre isso se tiver ela no meio. O Espírito Santo quase perto da gente, e chega a você, seu cangote, se ele não sentir o cheiro de Nossa Senhora, esquece. Ele tem que sentir o cheiro de Nossa Senhora, a mão de Deus. Ele tem que sentir o cheiro da Virgem Maria. Foi isso que ela estava fazendo,
sendo perseverante, ajudando os discípulos. Uns corriam, uns estavam fugindo. E ela pensava: não, vamos ficar aqui. Meu filho falou que desceria, vai descer sobre nós. Acredite, seja homem. Eu estava com ele aos pés da cruz, ele me entregou para vocês. Eu estou aqui, o Espírito Santo vai descer. Então eles ficavam quietos. Deu tempo deles fazer até uma eleição. Quem é que vai tomar o lugar de Judas, né? Aquele que entrega Jesus morre. Aí eles fazem uma eleição ali, o cara coroa, e resolve o problema. E depois eles iniciam uma oração. Que oração era essa? Que oração era essa que os discípulos faziam em Atos? Porque Atos fala assim, tendo se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como o agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceu-lhes então línguas como de fogo que se repartiam e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia. Que oração era essa que esses homens fizeram? Qual palavras eles utilizaram neste momento? O que eles falaram? O que eles clamavam? Eles pediam. Eles estão juntos, ao redor de uma mesa. Pedro numa ponta, Nossa Senhora em outra. Pedro olha para Nossa Senhora olha os discípulos e começam a orar. E a oração começa. Não tinha oração em línguas. A oração começa: Senhor, eu quero, eu acredito, eu sei, Senhor, desce sobre mim, vem sobre mim, desce sobre mim, desce sobre a minha carne, desce sobre a minha alma, vem Espírito Santo, era isso que ele falava. Vem Espírito Santo, eu quero te receber. Então o Espírito Santo vem, olha aqueles homens reunidos, um coração limpo, um coração desejoso de realmente cuidar de vida. Olha a Nossa Senhora e fala: agora eu vou descer, agora eu tenho que ir, porque a mãe está também, a minha esposa está lá, e Nossa Senhora estando lá, o Espírito Santo desce. O Espírito Santo desce sobre cada um deles, e esses homens, eles são transformados pelo batismo do Espírito Santo a ponto de morrer pelo nome de Jesus Cristo. Uns negavam antes, outros fugiam, alguns nem aguentavam ficar no Getsemane, outros nem foram na crucificação, só estava Nossa Senhora e João. Mas quando eles são batizados, um é crucificado em forma de giz, outro de cabeça para baixo, outro na faca, outro a pedrada, e assim vai. Você olha mais para frente, Estevão não andou com Jesus, não caminhou com Jesus. Diácono Estevão foi selecionado para cuidar das viúvas, mas era repleto do Espírito Santo, começou a pregar a palavra. Os homens perseguiam e eles debatiam pela palavra, eles não conseguiam debater com Estevão. Eles olhavam o rosto de Estevão, transfiguravam como de um anjo, olhando aquilo. Eles falam: como é que nós vamos fazer? E quem dará salvo na ordem de matar Estevão vai até a última gota de sangue. Antes do ele pode falar: Senhor, perdoa eles. É porque eles ainda não sentiram o Espírito Santo e Senhor morre, liberando perdão para as pessoas, porque era o nome cheio do Espírito Santo. Filipe andava com Jesus também, foi batizado pelo Espírito Santo ali, vai passando ali em Atos, capítulo 8, se eu não me engano, ele prega por um, outra pregação, entende a leitura de Isaías 53, acorda o Evangelho, o olha e fala: o que eu posso fazer para ser batizado? E Filipe fala: tem que ter uma água, vamos até uma água, batiza o eunuco. Quando Filipe batiza o eunuco levanta da água, Filipe é teletransportado de um lugar para o outro, pelo poder do Espírito Santo, para continuar pregando. Esse é o batismo do Espírito Santo. Esse é o batismo
É o Espírito Santo. Acordar como de 5 horas da manhã para orar, e depois de trabalhar, que é isso? Isso não é normal, não. Isso é o Espírito Santo de Deus que está sobre essa igreja. Estando sobre essa igreja fica como fosse o útero de Nossa Senhora, a qual vamos sendo gerado, vamos sendo formado e sendo transformado pelo poder do Espírito Santo, que quer ser derramado sobre nós nessa noite. Amém? Vamos ficar de pé. Neste momento, enquanto o ministério prepara a música aí, eu gostaria que vocês tivessem pegado pelo menos um pouco do que foi falado